Eu não consigo falar de gestão comercial sem falar em empreendedorismo. Por isso eu acredito que as características empreendedoras estão totalmente ligadas à profissão do vendedor. E você, gestor comercial, que não é o proprietário da empresa onde você trabalha, também precisa das características empreendedoras, porque você é um intraempreendedor. Você tem as possibilidades de se utilizar das características empreendedoras no seu negócio sem ser o proprietário. Então, eu costumo dizer que o nome do novo empreendedor é vendas. Essas características devem estar ligadas junto de você, gestor, junto de você, empresário, e também com os seus vendedores. E a primeira característica empreendedora é a busca de informações. Nós somos bombardeados por informações no nosso dia a dia. Então é que se faz necessário filtrar essas informações devido ao grande volume de fake news que nós recebemos também diariamente. Nós precisamos buscar informações sobre o nosso negócio, sobre o nosso setor, sobre o nosso mercado. Nós precisamos também de informações de outras áreas. Muitas vezes o meu cliente vai me questionar sobre algo relacionado ao que ele gosta, e eu preciso desenvolver essa conversa com o meu cliente. Eu costumo dizer que eu já fechei contrato de consultoria falando de comida, né? Conhecimento geral também é importante junto dos nossos negócios. Por isso que a busca de informação ela deve ser constante, principalmente porque nós estamos na era do conhecimento. Eu tenho que evitar muitas vezes a expressão, eu não sabia disso, principalmente quando se trata do nosso negócio. A busca de informação se faz dentro da nossa empresa, quando nós falamos de transparência nas comunicações. Eu trabalho com diversas empresas que quando nós vamos criar toda a estrutura organizacional, daqui a pouco nós vamos falar sobre estrutura organizacional, porque isso é a base do planejamento estratégico, cria lá nos valores a questão muito utilizada no momento, comunicação transparente. Aí cria uma campanha de marketing fantástica, né? Lança no Facebook, lança no Instagram, coloca um comercial na TV, só que não avisa a equipe de vendas. O vendedor, na hora que vai atender o cliente que questiona sobre aquela campanha, não tem informação. Então cabe a você, gestor, você, empresário, manter a sua equipe também informada sobre os acontecimentos internos da sua empresa. Nós temos em seguida a busca de oportunidade e iniciativa. A oportunidade está para todo mundo. Está para você e está para o seu concorrente também. Agora, e a iniciativa? Sendo professor de empreendedorismo, eu me deparo com pessoas que falam sempre, eu gostaria de abrir uma determinada empresa, o meu sonho é abrir um restaurante. Pô, que legal, bacana. Aí a pessoa pensa, eu quero abrir um restaurante. E às vezes está passando por uma avenida e vê um ponto comercial e fala assim, nossa, eu poderia abrir o meu restaurante aqui. 2 semanas depois, ela passa de novo por esse ponto comercial e pensa assim, nossa, eu poderia abrir o meu restaurante aqui. Mas ela não faz nada. Ela não busca informação sobre esse ponto, ela não desenvolve um rascunho de plano de negócio. 1 mês depois, ela passa por aquele ponto comercial e tem uma faixa, breve aqui, restaurante do seu João. E essa pessoa não é o seu João, porque ela não teve iniciativa. Quantas vezes nós temos algum tipo de ideia, pensamos na ideia e não a desenvolvemos, porque deixamos para depois. Isso acontece, então nós temos que observar a oportunidade e ter a iniciativa de buscar informações para verificar se aquela oportunidade é viável ou não. Às vezes aquela ideia não é viável hoje, mas ela pode ser viável amanhã. Nós temos ainda como terceira característica empreendedora, meta. Nós vamos nos aprofundar sobre metas também, mas a meta está relacionada a sonho. É importante que a sua meta, que a meta do seu negócio, que a meta da sua empresa seja importante para o seu vendedor. Vamos lá. Se eu falei que meta está relacionado a sonho, posso pegar um exemplo do nosso cotidiano. Se a minha meta, se o meu sonho é trocar de carro, é porque trocar de carro tenha importância para o Rodrigo. Eu já dei aula para professores de várias escolas e universidades, tá? E essas aulas são da área de empreendedorismo. E nós trabalhávamos o sonho.
E esses professores observavam que a minha agenda de aula é em todo o Brasil e que eu viajo muito, e eles falavam assim: nossa, professor, o meu sonho é viajar para o Nordeste, onde o senhor vai sempre e tal. Eu falo: que legal, quando? Ah, quando der. Essa é a resposta que eu escuto. O professor fala: meu sonho é viajar para o Nordeste. Aí eu pergunto: quando? Ele responde: quando der. Aí eu pergunto assim: mas quando você vai conseguir fazer essa viagem? A segunda resposta que eu tenho é: quando eu tiver dinheiro. Aí eu pergunto de novo: e quando você vai ter dinheiro? Eles dão risada. Por quê? Porque não existe o planejamento de alcance dos seus resultados, o alcance da sua meta. É preciso criar uma data para o alcance desse objetivo. Se nós estamos tratando de um empreendedor que vai abrir um negócio, a primeira pergunta de um plano de negócio é: qual será a data de inauguração do seu negócio, da sua empresa? Se você está desenvolvendo um novo produto ou um novo serviço para ser comercializado, qual será a data de lançamento desse produto ou serviço? Precisamos criar metas, mas depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais em relação a essa característica. A quarta, eu crio um planejamento. Você está aí com o nosso caderno, do esqueleto de vendas, o caderno da nossa gestão comercial. E você pode observar os nossos slides, observar as nossas anotações. E você também, junto dos nossos anexos, começa a criar um planejamento comercial para o seu negócio. Aí você termina esse curso, pega mais algumas horas de investimento do seu tempo para concluir esses anexos e coloca esse planejamento na gaveta. Você vai alcançar os resultados? Será muito difícil. É necessário que esses dados sejam monitorados. Por isso que eu acredito no planejamento flexível. Eu crio um planejamento, eu crio um caminho para alcançar aquela minha meta, aquele meu resultado. Mas durante esse caminho, novas oportunidades podem surgir. E eu posso antecipar a busca por essa meta, ou antecipar o alcance dessa meta. Por um outro lado, dificuldades também poderão surgir. Então, às vezes, eu preciso frear um pouco, eu posso mudar uma data, eu posso mudar um caminho, mas isso vai acontecer quando nós monitoramos o nosso planejamento. A quinta característica está relacionada a correr riscos calculados. Quanto maior o planejamento, aliás, não significa que quando eu executo um planejamento, eu terei todas as respostas. Agora, quanto mais respostas, quanto maior a busca de informação, menor será o meu risco. Existem 3 grandes riscos quando nós falamos de empreendedorismo, que estão ligados à vida do gestor comercial também. O primeiro risco está relacionado ao risco financeiro. O empreendedor, ele investiu dinheiro, ele pode realmente perder esse dinheiro. O gestor comercial investiu tempo, o vendedor investiu tempo, que também pode deixar de ganhar dinheiro. E existem ainda outros 2 grandes riscos. Um risco está relacionado ao fator psicológico, o risco psicológico. Por quê? Quando nós pensamos numa meta, como nós falamos anteriormente, e se a meta é muito alta, às vezes ela não é alcançável a curto prazo. Isso pode gerar o estresse, pode gerar problemas até mesmo de depressão em alguns casos. Então nós temos que ter uma atenção ao risco psicológico. E por último, mas não menos importante, o risco familiar. Porque a nossa família, em muitos casos, são apoio em relação às nossas atividades profissionais. E a falta do dinheiro, o risco psicológico, pode também gerar os problemas familiares em relação aos fatores de riscos que nós falamos agora. Outra característica extremamente importante é a persistência. Vamos lá. A persistência está relacionada à continuidade do meu planejamento, à continuidade da busca dos meus objetivos quando surgirem alguns problemas. Surgiu um problema, eu já vou desistir. Olha, eu não estou sendo persistente. Dificuldades vão surgir sim quando nós começarmos a implementar as ações do nosso planejamento. Porém, nós não podemos confundir persistência com insistência. A persistência é sim a continuidade do negócio quando nós temos pequenas dificuldades.
A insistência é ficar dando murro em ponta de faca quando nós precisamos mudar o nosso negócio, mudar as ações, mudar o direcionamento. Em 2008, nós tivemos uma grande crise financeira internacional. Naquela época, eu tinha a minha primeira empresa e nós tínhamos parceiros sólidos. A minha empresa era correspondente bancário, então nós representávamos alguns bancos aqui na região. E o que aconteceu? De um dia para o outro, o nosso faturamento caiu muito. Posso dizer que caiu praticamente 95% de um mês para outro. Todo o nosso capital de giro e as minhas economias particulares foram injetadas na empresa para a continuidade dela. Nós levamos 8 meses para perceber que nós deveríamos ter mudado de setor, mudado de área. Mas por que nós não mudamos? Porque o Rodrigo foi insistente. O Rodrigo ficou dando murro em ponta de faca. O Rodrigo acreditava na parceria com os fornecedores. O Rodrigo tinha um amor muito grande pelo negócio, pela estrutura em si que foi criada durante 4 anos e teve um crescimento muito rápido e não queria mudar de caminho, de direcionamento. Ou seja, eu transformei a persistência em insistência e isso não é bom para o negócio. Isso não é bom para o negócio. Então nós temos que ter uma atenção. Às vezes nós estamos muito bem num determinado mercado, mas surge uma grande ameaça que pode me gerar oportunidades. Uma ameaça que pode gerar, sim, oportunidades de visualizar outros mercados ou uma ameaça que faz com que realmente eu tenha que buscar outras alternativas em relação ao meu negócio. E a próxima característica está relacionada ao comprometimento. É necessário que você, gestor, tenha comprometimento com o planejamento que você está executando neste momento, ou vai executar após esse curso junto com o material que você já tem disponível. Esse planejamento estruturado, com comprometimento, vai facilitar o alcance dos seus objetivos. Então, se você cria um cronograma com datas, atividades e horários, é importante gerar uma sequência em relação a isso. Se você se compromete a atender o seu cliente em um determinado horário no sábado, não, muitos pensam, né? Não, esse sábado eu vou cancelar, esse sábado tem jogo de futebol. E o teu comprometimento com o seu cliente, com a sua equipe comercial? O comprometimento com a sua empresa, ele é uma característica extremamente importante. Temos ainda a característica ligada à exigência de qualidade e eficiência. Simples. Antes de sermos vendedores, antes de sermos gestores ou empresários, nós também somos clientes. E nós queremos produtos ou serviços de qualidade. Então nós temos que ter uma atenção na qualidade daquilo que nós oferecemos para o nosso cliente. Costumo dizer nas minhas consultorias que qualidade e bom atendimento é uma obrigação dos nossos negócios e muitas vezes alguns veem isso como um diferencial competitivo. Outra característica, persuasão e rede de contatos. Vamos lá, a palavra persuasão. Eu costumo observar, principalmente nas mídias sociais, a venda de muitos cursos de venda, técnicas de venda, onde a palavra persuasão é extremamente batida. Por quê? Quando nós falamos somente da palavra persuasão, persuasão está relacionada a recursos emocionais para induzir alguém a aceitar uma ideia utilizando argumentos legítimos ou não. Eu me preocupo com essa palavra ou não. Eu dou muito curso de técnicas de negociação. Eu gosto da técnica de negociação relacionada ao ganha-ganha. Eu, empresário, eu, gestor, eu, vendedor, tenho que ter o sentimento de ganho do negócio que eu fiz. Mas o meu cliente também. Se eu estou se utilizando apenas da persuasão, será que este cliente terá esse sentimento de ganho? Pois eu disse, quando nós falamos da persuasão, que utilizando argumentos legítimos ou não, eu prefiro focar nas informações legítimas em relação ao meu negócio. Se lá atrás eu falei que eu preciso de transparência na comunicação com o meu colaborador, eu também preciso de transparência na comunicação com o meu cliente. E quando nós falamos em rede de contatos, é algo extremamente importante. Quando nós iniciamos um negócio, a tendência é oferecermos o nosso produto ou serviço para as pessoas que nós já conhecemos. Eu brinco que a minha primeira experiência comercial foi aos 9 anos de idade. A minha mãe fazia geladinho. Aqui no Paraná nós chamamos de geladinho.
Em alguns outros estados tem outros nomes, sacolé. Estive várias vezes no estado do Pará e lá eles chamam de chopp. É bem interessante. O geladinho nada mais é do que um refresco num saquinho plástico congelado. E quando eu tinha 9 anos de idade, estava na rampa, nas escadarias da casa dos meus pais e passou uma senhora na rua e perguntou: aqui que vende geladinho? Não era, mas eu comecei a vender. Quem vendia era uma senhora que morava na esquina, uma amiga da minha mãe. Eu comecei a vender geladinho. Qual era a minha meta? Eu tinha uma BMX Pantera vermelha, pneu vermelho, a bicicleta era linda, mas eu queria a Caloi 10 do meu pai, que precisava de uma reforma. A minha meta era reformar a bicicleta do meu pai. Então eu comecei a vender geladinho. Para quem? Para minha rede de contatos. Para os meus amigos que vinham jogar bola na minha rua, para os meus amigos da rua de cima que vinham jogar bola na minha rua. E assim eu comecei o negócio. Só que tem que ter uma atenção. Nós vamos falar ainda nesse curso sobre política comercial. Muitas vezes, quando nós vendemos o nosso produto ou serviço para a nossa rede de contatos, nós não levamos em consideração a política comercial. E isso é um problema. Porque quando nós queremos fazer a venda para o amigo, que é uma pessoa muito próxima, para o parente, nós vamos além da política comercial e aí nós temos um problema chamado inadimplência. Então nós temos que ter um cuidado muito grande também com rede de contatos, ok? Mas é uma característica de extrema importância, principalmente no início de um negócio ou no início da atividade de um vendedor. Podemos pensar ainda na última característica, independência e autoconfiança. É necessário que você, gestor, empresário que está criando este planejamento, acredite. É necessário que você, quando vai atender um cliente para fazer uma venda, que você, vendedor, que também possa estar assistindo a essa aula, tenha confiança no seu negócio. Eu já observei vários vendedores que não acreditam no seu produto, que não acreditam no seu serviço, que muitas vezes acham o seu produto caro, técnica de vendas. Como eu disse, nosso curso não é técnica, mas eu vou mensurar isso. O vendedor, ele acha o seu serviço caro, briga por preço. Ele já vai ter uma dificuldade na venda, porque ele não tem confiança. Certa vez, um aluno da PUC, onde eu sou professor de pós-graduação, disse que trabalhava numa grande concessionária de veículos importados. E eu perguntei em sala de aula se ele tinha, qual era o carro dele. O carro dele não era da marca que ele comercializava, mas ele tinha confiança no produto que ele vendia. Ele acreditava nos benefícios daquele veículo para o seu cliente. O grande problema é que muitos gestores, às vezes, não acreditam naquilo que vende. Ah, mas o meu serviço, o meu produto vai custar tudo isso. Será que o meu cliente vai comprar o meu produto ou serviço? Eu tenho que ter uma atenção no meu segmento de clientes. Algo que nós vamos falar daqui a pouco. Porque, meu amigo vendedor, meu amigo gestor, empresário, sinto muito em dizer, mas o seu produto ou serviço não é para todo mundo. É importante que você tenha a atenção em relação ao seu segmento.